Oi, meu nome é Erenísia e hoje eu e a Vitória vamos apresentar para vocês os assuntos sobre pH, solução tampão e também proteínas. Então, começando aqui sobre o pH, ele é a medida que a gente usa para ver a quantidade de íons de H+ que tem em determinada solução, para ver se essa solução é ácida, neutra ou básica. Como que funciona? A gente utiliza um cálculo que é menos log da concentração de íons H+, e dependendo desse resultado, a gente vai ter um número que a gente vai conferir na escala de pH, que varia de 0 a 14. Sendo 7 o neutro, então a solução pode ser ácida, básica ou neutra. Sendo que se o resultado for menor que 7, a gente fala que é um meio ácido, porque a concentração de íons H+ está baixa. E se o resultado do pH for maior que 7, é um meio ácido, é um meio básico, porque a concentração de íons H+ está mais alta. Então a gente pode ver que é uma relação inversamente proporcional. Se o pH está muito alto, é porque a concentração de íons H+ está baixa naquele meio. E vice-versa. Então, é assim que a gente vê se é preciso usar uma solução tampão para equilibrar a quantidade de... para equilibrar esse meio, para ele não ficar nem ácido, nem muito básico, para que as moléculas tenham fazendo a sua função corretamente. É assim que funciona no nosso organismo, já que a gente tem muitos líquidos, né, íons, substâncias, principalmente água, né, ainda mais no nosso sangue, que é o que eu vou usar de exemplo aqui para vocês hoje, porque a gente tem no nosso sangue que ele tem que trabalhar numa faixa tamponante de entre 7,35 e 7,45 para que tenha um bom funcionamento. Porque caso ele não esteja nesses conformes, essa variação de pH vai ter efeitos significativos no funcionamento do nosso corpo, né? E vai ter funções vitais, pode comprometer funções vitais e que são até graves. Como estamos constantemente ingerindo líquidos e alimentos que alteram o nosso pH, porque tudo que a gente ingere, né, veio de algo antes. Então, ele já tem ali sua concentração de íons de H+. E aí, ao entrar em contato com o nosso organismo, essa quantidade ela vai se multiplicar. Não se multiplicar, mas ela vai aumentar, né? E aí a gente precisa de métodos que equilibrem esse pH, que recolhe o excesso de íons H+, para não deixar o meio não tão ácido, ou libera, né, recolhe ou libera para não deixar o meio ácido, ou básico, para que as moléculas do nosso organismo estejam fazendo as reações químicas da maneira correta. Então, a gente tem solução tampão, que são métodos que deixam mais estável esse pH, certo? Ele funciona com a utilização da base conjugada, que ela vai recolher os íons H+ que tem no meio em excesso, para deixar tudo estável da maneira que tem que ser para funcionar do jeito correto, que a Erenísia vai falar um pouco mais para vocês. Agora eu vou falar sobre solução tampão. O que é solução tampão? Solução tampão é uma solução que é feita com dois ingredientes, que é o ácido fraco e a sua base conjugada. O ácido tem a função de doador de íons H+, no qual ele vai diminuir o seu pH. E a base é como receptor de íons H+, no qual ela vai aumentar o seu pH. Existem alguns fatores que ocorrem para manter o equilíbrio do ácido-base, que são os tampões químicos, mecanismos respiratórios e o mecanismo renal. O tampão, ele tem como tampão biológico e também tampão não biológico. O tampão biológico, por exemplo, o do sangue, como a Vitória já citou o do sangue, eu vou falar. O do sangue, por exemplo, o tampão biológico do sangue, é mostrado dessa forma. O alto teor de CO2, juntamente com a água, forma o ácido carbônico, que é o ácido fraco, que é liberado íons H+, e a base conjugada, que no caso é o bicarbonato. E também tem ao contrário, quando a base conjugada junto com o íon H+, forma o ácido fraco e libera água e CO2. Então fica assim, alto teor de CO2 libera íon H+, consequentemente abaixa o pH. E
baixo teor de CO2, abaixa o nível de íons H+, e aumenta o pH. No caso, seria esse o tampão biológico. Também no sangue, existe duas possibilidades. Ele pode estar neutro, que é o que precisa estar, né? O normal, no caso. Mas ele também pode estar em acidose ou alcalose. Quando uma pessoa está em acidose, ela sente uma certa desorientação. E quando ela está em alcalose, ela tem uma respiração fraca, assim. Como sabemos que o sangue está em acidose e alcalose? O pH do sangue, como a Vitória havia dito, tem que ser entre 7,35 e 7,45. Quando ele está abaixo de 7,35, significa que ele está em acidose, que é uma hipercapnia. E quando ele está maior do que 7,45, ele está em alcalose, significa que ele está em uma hipocapnia. Existe alguns tipos de tampão no organismo, que são tampão da hemoglobina, o do fosfato, o do ácido carbônico, bicarbonato e das proteínas. Vale citar também os principais tampões que a gente tem para estar fazendo a homeostasia do nosso organismo, que são processos, né, para manter um bom condicionamento, o condicionamento necessário para nossa vida, né, que são os tampões de respiração, que elimina CO2, o tampão de bicarbonato, como a Erenisa falou, e o tampão, os tampões renais, que eles eliminam o excesso de íons H+, pela urina. Além desses tampões, a gente também tem os tampões de proteína, e aí a gente pensa, por que o pH vai afetar no funcionamento da proteína? Ele impacta diretamente, como eu falei, se o meio está muito ácido ou muito básico, as reações químicas não conseguem acontecer. Ele vai desnaturalizar essa proteína, aí ela não vai estar conseguindo fazer a sua função. Agora a Erenisa vai falar um pouco mais das proteínas. Agora falando sobre proteínas. Proteínas é um grupo formado por aminoácidos. E aminoácidos são as moléculas que formam a proteína. Mas para ser chamado de proteína, precisa de mais de 101 aminoácidos juntos. E quem faz essa junção, essa ligação, é através da ligação peptídica. O que é a ligação peptídica? Ela que faz essa junção desses aminoácidos. Então, uma molécula de aminoácido tem um grupo de função que é o carboxilo e a amina. Na hora da junção peptídica, essa junção peptídica pega o H do amino e o OH da carboxila, que vai fazer água e vai sair, formando essa ligação forte, que é a ligação peptídica. E o resto da estrutura da molécula, ela a base é amino, carboxila e o H+, e o resto é diferente nos 20 aminoácidos, porque são importantes para os desempenhos de cada molécula de aminoácido, né? A composição dela pode ser simples ou compostas. Elas são compostas quando tem a presença do grupo M, que no meio tem o ferro. Elas são localizadas no citoplasma, no meio intracelular, no meio extracelular e também nas membranas. Também as formas delas podem ser fibrosas ou globulares. Os aminoácidos também possuem algumas estruturas. É a estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. A primária, ela tem essa junção a partir da ligação peptídica. A secundária, essa estrutura é através de ponte de hidrogênio a partir da ligação peptídica. Perdão. E a estrutura terciária, ela é através de forças do grupo R de cada aminoácido. Então, vai ser uma junção de interações hidrofóbica, ponte de sulfeto, iônica e também de Van der Waals. Então, assim como a Erenise explicou para vocês, assim que a gente tem um grupo de aminoácidos na sua estrutura terciária ou quaternária, a gente tem já uma proteína, que vai desempenhar funções importantes no nosso organismo, porque ela está presente
nas membranas, né, intercelular e extracelular. Então, ela é bastante importante pelo transporte de substâncias, para fazer, como função tamponante também, como defesa do nosso sistema, já que ela faz parte da membrana celular, e também de nutrição para as nossas células.